Tchau, Du, e o Galo perde passagem a partir de agora, donos da bola no ar. E caiu a série invicta do Milito, veja. Na noite fria do Uruguai, a implacável lei do ex caiu sob o Galo de Milito. Queremos ganhar todos os partidos. Sabemos que isso vai ser impossível. Leonardo Fernandes, do Peñarol, mostrou desde o começo que a pontaria estava em dia. Na bomba de Cerqueira, Everson espalmou para fora. A melhor chance do Galo foi nos pés de Hulk, que estava impedido. Já os uruguaios desperdiçavam as suas oportunidades. Mesmo com quase 80% de posse de bola, o ataque do Galo não teve uma noite inspirada. E a defesa? Bem, digamos que não cumpriu o combinado. A gente tem que se preocupar muito para que não façamos faltas bestas ali próxima da área, senão a gente acaba sofrendo. Léo Fernandes mandou na trave e Lucas Hernandes, ex-lateral do Atlético, colocou na rede. O primeiro gol dele na temporada. Ainda teve tempo para Léo Fernandes mandar mais uma bomba e Maximiliano Silveira fechar o placar. O Peñarol completa 15 jogos de invencibilidade jogando como mandante na Libertadores. Já o Gabriel Milito conheceu a sua primeira derrota no comando do Galo. Me duele perder, me duele por el esfuerzo de los jugadores, sobre todo por cómo se dio el partido. Con 2 goles de falta, el peligro era a partir del contragolpe, no de tener dominio, pero lo pudimos haber hecho mejor. Apesar da derrota, o Galo segue como líder do seu grupo, com 12 pontos conquistados. No entanto, o que todo mundo quer mesmo saber é como que está a situação de Gustavo Scarpa, que ficou no banco de reservas. Gustavo Scarpa hace una semana que no entrena, recién ayer se calzó el botín, tiene un problema dermatológico, se dice, en un dedo donde tuvieron que, bueno, no estaba en óptimas condiciones para jugar y no estaba al 100%. No estádio Campeão del Siglo, uma sequência se manteve e outra caiu por terra. Gente, convenhamos, o time que jogava um futebol espetacular, teve a bola, não abdica de ter a bola, mas não conseguiu jogar, mas não conseguiu por muitos méritos do adversário, mas méritos totais. Como marcou bem o Peñarol. Peñarol que deu uma canseira no Atlético no segundo tempo aqui, no jogo da Arena MRV, ontem fez uma marcação próxima da perfeição. O Atlético não conseguiu chutar ao gol do Aguerre. Então, a gente vê que é necessário dar méritos ao adversário. E daqui a pouco nós vamos tentar entender com os nossos colegas debatedores. Estou aqui com Alexandre Dolabella, Gui Alves, Elton Novaes, Thiago Valuzeiro, meu ídolo máximo do Cruzeiro. Feliz porque o Cássio já está aportando já aqui em Belo Horizonte. A gente conta isso também daqui a pouco. Agora, a pergunta que não quer calar. Foi a pior partida do Galo do Milito? Eu estou perguntando, mas eu já vou responder. Para mim, sim. Não só a atuação, mas os números mostram. Mas muito por mérito do adversário do que demérito do próprio Atlético. Ai, tá passando pano. Aí já é por sua conta. A interpretação da minha opinião você faz daí. Deixa eu chamar o Gui Alves para falar sobre isso. Nosso convidado mais que especial. Ô Gui, pior partida do Atlético, demérito do Galo ou méritos totais ao Peñarol? Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde aos ouvintes. Aos ouvintes não, perdão, aos telespectadores aqui da Band. É mania. É mal do hábito, perdão. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui. E HG, eu concordo com você. Para mim foi sim a pior partida do Atlético sob o comando do Milito. No contexto geral, a gente teve aí alguns tempos antes dessa partida em que o Atlético também foi mal. O segundo tempo contra o Cruzeiro no primeiro jogo da final, o primeiro tempo contra o Fluminense, mas ontem foi mal assim, nos dois tempos, de forma geral. Você citou aí que o Atlético ele teve mais a bola e de fato teve. O Atlético ontem teve 78% de posse de bola. Gente, isso é muita coisa, muita coisa. O Atlético trocou 689 passes, o Peñarol 189. E mesmo assim o Atlético não conseguiu chutar no gol do Aguerre. Faltou o quê? Faltou capricho ali no último passe. O Atlético até preenchia aquele último terço, mas não conseguia, de fato, passar algum perigo ao gol adversário. O Hulk, tudo que ele tentou ontem, ele errou. O Paulinho mal tocou na bola, Zarate completamente apagado. Então, enfim, foi uma partida geral muito ruim do Atlético. Eu acho que não tem um culpado específico para esse jogo ruim completo. Acho que, na verdade,
O culpado foi o Peñarol, que jogou muito bem, teve muito mais vontade, uma marcação assombrosa. O Hulk pegava na bola, tinha 2, 3 em cima dele. Conseguiu, de fato, limitar todas as possibilidades que o Galo tinha ontem. Então, para mim, mérito total do Peñarol. Claro, tem pontos a se consertar. Por que o Atlético não rendeu? Dava para fazer alguma coisa diferente? Dava para fazer alguma mudança diferente? O elenco é o suficiente para você conseguir mudar partidas como a de ontem? Enfim, são coisas que a gente vai ter que analisar no decorrer dos próximos jogos. Mas ontem, especificamente, a pior partida do Galo sob o comando do Milito, mas muito mais por mérito do Peñarol do que demérito do Galo. Ô Gui, eu só queria até complementar, concordo, primeiramente boa tarde para todo mundo, né? Boa tarde pessoal de casa também. Foi a pior partida, também acho, né? No geral, e teve alguns tempos, eu concordo também com o Gui nisso. E acho que também me lembrou também alguns momentos da partida até contra o próprio Rosário Central. O Atlético teve alguns problemas coletivos, estava com uma certa dificuldade para também marcar o gol e aí recorreu à solução mais individual, digamos assim, né? Jogadores de 1 contra 1, principalmente o Alisson entrou muito bem naquela partida e fez a diferença. Ontem o Alisson não conseguiu fazer a diferença quando entrou e alguns jogadores, os principais jogadores do Atlético, do ataque do Atlético, não conseguiram também vencer muitos duelos, né? Sim. Então, muitas vezes, me parece que tem acontecido com o Atlético do Milito é ter uma ideia de jogo muito bem estabelecida, mas em alguns momentos faltar um pouquinho do que até era exigido demais na época do Filipão, que era o individual dos atletas, né? O Hulk não tem jogado tão bem, o Paulinho, às vezes, no individual também não aparece tanto, com dribles, abrindo espaço e conseguindo, né, desmontar a defesa do adversário. Seria um jogador... O Alisson foi esse cara em Rosário e não conseguiu ser ontem, por exemplo. Então, acho que passou por isso novamente o problema do Atlético, não ter jogadores que consigam individualmente abrir o espaço também do adversário para que dê uma desestabilizada ali na defesa e de repente o passe consiga ser encaixado mais fácil, né? O Alisson é o principal jogador que o Milito tem no banco hoje para fazer isso. Quando ele não entra bem, o Atlético tem essa dificuldade. O próprio Scarpa, por exemplo, que poderia ter jogado, fez falta porque é um jogador muito acima da média. Contra o Rosário, por exemplo, foi ele que ele inclusive saiu, porque não estava justamente o Atlético tendo essa característica, né? O Vargas também é um jogador que agride muito a última linha do adversário, então também o Milito tem recorrido a ele, mas ontem acabou faltando ao Atlético. Acho que nas substituições o Milito não conseguiu ter o diferencial que ele teve em outros momentos. Então, assim, eu tô com o modo passador de pano ligado hoje, porque eu acho que essa partida do Atlético, apesar da derrota, não chega a ligar também um grande alerta. Acho que o trabalho está num caminho que eu considero correto. Acho que o Milito está indo bem nesse início dele. Coletivamente a equipe funcionou de novo, conseguiu mostrar a ideia de jogo do Milito. Mas às vezes também o futebol, mesmo que você tenha um certo domínio contra o adversário, você não consegue o resultado. Foi, para mim, o que aconteceu ontem lá no Uruguai. Eu acho que é necessário também, boa tarde para todo mundo, ter consciência da derrota. Ter entendimento da derrota, saber o que essa derrota pode ter representado também. É quando você vê um time que foi totalmente pelo Aguirre, aí tem que elogiar também o trabalho do Aguirre, ele foi totalmente formatado para anular as principais peças do Atlético. Eu vou dar uma cornetada no Milito, que quando você perde o Scarpa, tentando fazer... É claro que agora é profeta do acontecido, a derrota já aconteceu e agora a gente fica conjecturando toda essa situação. Mas eu colocaria o Alisson já de cara. Eu já pensaria em ter entrado com o Alisson já de cara quando você perde o Scarpa, que é uma válvula que está funcionando muito bem com esse sistema do Atlético. Então, quando eu vi a escalação, eu peguei assim, por que não o Alisson? Por que não já começar com o Alisson? É claro, gente, que agora fica tudo muito mais fácil da gente pegar e ficar criando essa situação. Mas pensando para o que pode acontecer futuramente, o Milito precisa pensar em utilizar o Alisson já de início. Para quando ele não tiver o Scarpa, que é algo que está funcionando muito bem, e no jogo contra o Rosário foi justamente o ponto de desequilíbrio num jogo que estava totalmente amarrado, com o Galo tendo maior posse de bola, que foi algo que a gente já sabia que ia acontecer. O Galo com o maior tempo de posse de bola, e foi o que aconteceu. O Gui colocou pra gente 78% de posse de bola, Peñarol com 22%, o placar 2-0 para a equipe do Peñarol. Então, assim, são muitas coisas que essa derrota faz você analisar melhor o que vai vir pela frente. Então, o jogo de ontem, a derrota de ontem, é algo que ia acontecer. O torcedor do Atlético, ele precisava
disso para a ficha cair, para entender que nem tudo são flores Thiago dentro Fernandes, do futebol. Thiago tá aqui hoje, né? O Thiago poderia estar aqui. né? O Thiago fugiu, né? Fujão. Realmente, um fujão. Porque o debate, ele é necessário e as derrotas, elas também podem trazer algo muito importante para a temporada. Então a derrota de ontem, que ela sirva de lição para o Atlético, que ela sirva de lição para o Milito, para os atletas especificamente, para saber que para querer algo maior lá na frente, precisa consertar pequenas falhas que aconteceram no jogo de ontem. Eu vou fazer uma pergunta ao Valu e o Valu vai me responder daqui a pouco. E eu também quero falar sobre uma questão que envolve o Everson, tá? E a pergunta é, para você de casa, você que está aí no YouTube, foi falha? Você acha que o Everson falhou? Você acha que o Everson falhou mais de uma vez ontem? Vamos falar disso daqui a pouco,